Olá, irmãos, boa noite, um feliz sábado a todos. Com muito prazer, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. É, é muito gratificante quando a gente chega no dia da preparação, né? E temos a oportunidade de amanhã estar na igreja cultuando ao Senhor. Estou falando para aqueles que são adventistas e têm o hábito de estar na igreja aos sábados, e para os que não são entenderem melhor. Irmãos, eu rapidamente quero agradecer todos os inscritos do canal. Vamos continuar se inscrevendo, fazendo com que esse canal tenha um engajamento maior ainda, que o conteúdo desse canal venha se avolumar cada vez mais. E quero te pedir humildemente que você possa se inscrever no nosso canal. Se você não sabe, basta você entrar no YouTube e digitar lá Missionário Ricardo Lins, tá? Aí você clica em um dos nossos vídeos, você se inscreve, divulga, deixa o seu like e ativa o sininho, né? E clica na palavra personalizada, porque não adianta só você clicar no sininho, você tem que clicar na palavra personalizada para que você possa receber o conteúdo desse canal. Porque às vezes o YouTube tem um hábito de deixar. Muitas pessoas têm reclamado de não estarem sendo notificadas. E o YouTube tem, às vezes, deixado na mão muitos YouTubers aí. Tá bom? Vamos orar antes de falarmos do assunto? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome pelo dia, pela noite, pela alegria de poder te servir. Te peço nesse momento que sejas o nosso professor, que venha falar no nosso coração, que ilumine a nossa mente para essa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Felicidade em servir o nosso capitão. Servir a Deus deve ser motivo de grande alegria, de grande felicidade, né? Até porque sem Deus nós não somos nada. E tudo que nós somos e temos vem de Deus, né? Então, irmãos, felicidade em servir o nosso capitão. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo 6, verso 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então Paulo, ele incita Timóteo a combater o bom combate da fé, tomando posse da vida eterna, para a qual ele foi chamado, e que fizeste uma boa confissão perante muitas testemunhas. E de fato, Timóteo, ele combateu o bom combate. Ele tomou posse da vida eterna, porque ele viveu uma vida de santidade, uma vida coerente com o que Deus pedia. Em diligente e resoluto exercício, como fiéis soldados, obedecendo às ordens do capitão de nossa salvação, há genuíno contentamento que não pode ser obtido em nenhuma outra ocupação. A paz de Cristo estará no coração do soldado fiel. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer a paz de Cristo, a paz de Cristo estará sobre o coração daquele que é um soldado fiel. Um soldado que, quando se alistou no exército do Senhor, não olhou para trás mais. Ele segue em frente, confiante no seu capitão. Há descanso para a alma em levar o jugo de Cristo, em erguer-lhe os fardos. Parece uma contradição dizer que não há descanso para a alma, exceto o que se encontra em serviço contínuo e dedicado. Mas isto é verdade. A felicidade advém de serviço voluntário e obediente, em que todas as faculdades do nosso ser se movem em ação ditosa, salutar e harmoniosa.
obedecendo às ordens do nosso capitão. Então, a felicidade é resultado de obediência a Jesus Cristo, né? Aqui fala também, né, quando você presta um serviço voluntário, mas obediente a Deus, o maior beneficiado é você, porque isso gera felicidade dentro do seu coração. Quanto maior a responsabilidade da tarefa designada aos soldados de Cristo, tanto mais a alma exulta no amor e na aprovação do Salvador. A alma encontra liberdade no desempenho dos deveres mais pesados e penosos. Mas esse cumprimento do dever de um soldado significa trabalho. Nem sempre é exatamente o trabalho que escolheríamos, né? Por quê? Porque é um trabalho que às vezes gera incômodo, é um trabalho que às vezes gera dificuldades, provações, aflições, angústias. Não é fácil. Ser um soldado de Cristo, você passa por muitas lutas, por muitos obstáculos. Todo dia você tem que transpor um obstáculo, mas é prazeroso. Só em saber que você está fazendo aquilo que Deus pede, irmão, não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Isso é fantástico, é maravilhoso. Mas isso é acompanhado de uma grande responsabilidade, né? Então, irmãos, há uma constante peleja a ser mantida contra os males e as inclinações do nosso próprio coração natural. Porque o nosso coração, ele tem que ser guardado pelo Espírito Santo. Salomão diz isso, guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração procede blasfêmia, morte, prostituição, que mais? Murmuração, ou seja, tudo de ruim procede do nosso coração, se o Espírito Santo não estiver controlando-nos. Todos nós temos uma predisposição para o suicídio, para o assassinato, para a blasfêmia, para a morte, para tudo, para a prostituição. Todos nós temos uma predisposição para todas essas coisas. Por isso que o Espírito Santo precisa nos controlar. Porque se o Espírito Santo nos deixar, eu e você somos capazes de cometer as piores loucuras desta vida. Não tenha dúvida disso. Então, irmãos, não devemos escolher o trabalho que nos seja mais agradável, pois somos soldados de Cristo, sob sua disciplina, e não devemos buscar nosso próprio prazer. Devemos travar as batalhas do Senhor valorosamente, com diligência, com firmeza, com atitude. Temos de vencer inimigos que querem obter o controle de todas as nossas faculdades, da nossa mente, que quer se apossar, controlar o nosso ser. Por isso, irmãos, que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é puro, com tudo que é justo, com tudo que é santo, com tudo que é verdadeiro. Filipenses 4:8, estou citando. Porque se em tudo isso que eu falei há alguma virtude e algum louvor, nisto ou isto deve ocupar o nosso pensamento. Essa é a única forma, alimentar a natureza divina, né? Deixar a natureza pecaminosa, mortificá-la. E como que eu vou mortificando a natureza pecaminosa? Alimentando a natureza divina. Mas, Ricardo, como que eu alimento a natureza divina? Estudando a palavra, estudando o espírito de profecia, estudando a lição, estudando, orando, jejuando, pregando o evangelho, falando de Jesus, distribuindo livros, panfletos. Ou seja, você está fazendo o que Jesus fez aqui na Terra. E aí sim você vai ter uma vida de poder, porque você está cumprindo esses 3 elementos: oração, estudo da palavra e proclamação do evangelho. Que esses 3 elementos compõem comunhão com Deus.
Muito bem. Não devemos escolher o trabalho que nos seja mais agradável, pois somos soldados de Cristo, sob sua disciplina, e não devemos buscar nosso próprio prazer. Devemos travar as batalhas do Senhor valorosamente. Temos de vencer inimigos que querem obter nossa mente. A obstinação em nós precisa morrer. Só devemos obedecer à vontade de Cristo. O soldado no exército de Cristo precisa aprender a suportar privações, negar-se a si mesmo. Então, aqui nos está falando de abnegação. O soldado ele precisa ser abnegado, ele precisa se render, ele precisa se negar e tomar a sua cruz e seguir o seu capitão. A Bíblia diz isso: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue isso ou negue aquilo. Ele simplesmente fala: negue-se a si mesmo. Ou seja, negue as suas vontades, os seus desejos, né? Porque nós somos o nosso maior adversário. E se a gente quer ter felicidade, que eu diria que praticamente todas as pessoas buscam e querem ter uma vida feliz, querem ser felizes, só existe uma forma: servindo o nosso capitão, irmãos. A palavra de Deus diz isso. Há muitas coisas a serem feitas que são decisivas para a natureza humana e penosas para a carne e o sangue. Essa obra de submissão do próprio eu requer esforço humano, irmãos, e resoluto. Então, às vezes, as pessoas falam assim: mas irmão, eu não tenho como vencer isso. Eu sou um pecador. Eu não tenho força, você é mais forte do que eu. Ou seja, a Bíblia fala que nós devemos nos esforçar, né? E o nosso esforço deve estar aliado ao poder de Deus, que aí nós conseguiremos vencer. O meu e o seu esforço sem o poder de Deus não vale de nada, irmão. É sacrifício humano, sacrifício de tolo. É em vão. Você está se enganando. Você não consegue dar um passo. Então, somente o poder sobrenatural de Deus na sua vida e na minha vida é que a gente consegue vencer, que a gente consegue avançar, que a gente consegue progredir. Entendeu? Ao combater o bom combate da fé, obtendo preciosas vitórias, estamos tomando posse da vida eterna. Então, irmãos, o verdadeiro soldado que quer servir o seu capitão, ele vive em pleno combate contra as forças do mal, contra as hostes do mal. Ele peleja esse combate pela fé, confiante no seu capitão, né? Ele sabe que é árduo, ele sabe que é angustiante, ele sabe que é penoso, ele sabe que não é fácil, as lutas são muito grandes, mas ele continua olhando para frente. Porque aquele que se alista no exército do Senhor, ele não olha para trás. Porque ele sabe que o segredo da felicidade está em servir o seu capitão. Então, irmãos, o meu apelo nesta noite para você que me ouve, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu jovem, e para você também que ainda não aceitou Jesus, que não tem um relacionamento pessoal com Jesus, mas que pode ter a partir de hoje, é que você tome uma decisão de se entregar a este capitão que é Jesus Cristo. Porque, irmãos, o barco que Jesus está no controle, ou seja, ele não naufraga, ele não afunda. Por quê? Porque ali está o capitão dos capitões, aquele que está no comando de tudo, aquele que tem comando sobre o navio, que tem comando sobre o mar, chuva, ondas. Então, irmãos, Deus ele está convocando, fazendo uma convocação
Ele está em busca de soldados, de pessoas que queiram se alistar no seu exército. E se você é uma dessas pessoas, tome uma decisão hoje ao lado de Jesus, de servi-lo. E se você, meu irmão, que está na igreja, que precisa melhorar, que sente que precisa ir além, que precisa avançar em fé, né? Que precisa crescer, que precisa ter um relacionamento mais pessoal com Cristo, você pode se ajoelhar e pedir isso a Ele. Senhor, eu quero ser um soldado, mas um soldado que continua marchando, olhando para frente, olhando rumo à Canaã Celestial, marchando rumo à Canaã Celestial, olhando para o Mestre, que é o autor e consumador da fé, e não para trás. Tá bom? Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te dê uma noite tranquila e um sábado maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome, porque nós descobrimos que a felicidade vem em servir o nosso capitão, que é o Senhor Jesus. Por favor, me ajude essa pessoa que me ouve, a este jovem, que a tua igreja seja composta de soldados e que dentro desse exército possam estar homens e mulheres firmados, alicerçados, marchando, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a felicidade, Pai, possa prevalecer na vida dessas pessoas. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.